Continuando aqui a segunda parte aqui dessa nossa entrevista, que já está quase terminando, né? Eu quero te fazer duas perguntas. Vamos agora para o mundo espiritual, né? A Bíblia fala de anjos e demônios, né? No caso dos anjos, existe a classe angelical, né? Na verdade, todos são anjos, mas conhecidos como anjos, querubins e serafins, né? Um anjo de destaque é o anjo Gabriel. Na Bíblia Católica ainda aparece o anjo Rafael. Essa não tem, porque deve estar no livro apócrifo, né? Não me lembro agora o nome do livro. Então tem os anjos, que João disse lá em Apocalipse que viu, né? Eles eram milhares e milhares de anjos, né? Quer dizer, eles eram incalculáveis, não dá para calcular a quantidade, porém infinito. É finito, tem fim. Quem é infinito é o nosso Deus, ele é eterno, né? Então eu queria saber, arcanjo único que aparece é Miguel, né? Arcanjo Miguel. Depois vem os querubins, né? Que são outra classe de anjos, mas de guerra, né? E os serafins de adoração. Todos esses aparecem na Escritura Sagrada. Como que você vê isso no dia de hoje? Vou fazer duas perguntas em uma, tá? Primeiro dos anjos. E dos demônios, né? Usa o termo diabo, Satanás, antiga serpente, e até mesmo dragão, se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 12. E tem a questão do Paulo já chama de principados, potestades e força espiritual do mal, né? Aí até aquele dito que o Satanás, ou o diabo, ele é macaco de Deus, né? Ou seja, ele quer imitar, né? Tudo que Deus faz, ele copia. Deus fez anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele fez principado, potestade, força espiritual do mal e dominadores deste mundo tenebroso. Depois de toda a experiência vivida, lida, que você viveu e tudo, como você vê esses seres no dia de hoje? Eles existem, são criações da mente humana, é o sistema, é um programa, enfim. Qual a sua experiência? O que você fala sobre isso? Eu preferi, diante de tudo isso, acreditar que tudo que nós vivemos é um programa, é programado. Alguém muito mais inteligente que tomou a direção e isso vem seguindo. Tenho certeza que tem muita probabilidade de serem reais, que nós vivemos uma história. E o sistema religioso criou toda esses nomes, essas formas de identificação, de ensinar para amedrontar a gente como pessoas. É o que eu hoje estou defendendo. É um programa criado, nada disso são reais. No que eu tenho percebido hoje. Como é que eu posso dizer que tenho percebido? Comparando estudos e vendo a realidade. Mas deixa eu entender uma coisa. Vamos pegar então aqui na hierarquia, né? Vamos pegar um anjo de guerra. O arcanjo Miguel, ele existiu, toda aquela história da Bíblia que fala dele, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, fala do príncipe de Israel, que alguns defendem que é o arcanjo Miguel. Lá no livro de Judas fala que enquanto ele contendia com Satanás, ele disse: o Senhor te repreenda, né? Lá em Apocalipse também aparece, Apocalipse capítulo 12. Então, esse ser, na sua opinião, existe ou não? Gabriel, que portador de boas novas, que trouxe a notícia para Maria, né, que ela seria visitada, que iria nascer dela seria gerado pelo Espírito Santo, né? O profeta, lá no profeta Isaías, né, ele disse que um serafim voou com a tenaz de Jeová e tal, né? Querubins, né? Serafins e tal. Então tudo isso aí, na sua opinião hoje, seria o quê? Seria uma história com essa? Seria mito, uma lenda? Não existe a criação da mente humana, como se alguém mais inteligente colocou aquilo ali? No meu raciocínio, deve haver um princípio que o Criador fez, mas nessa conjuntura todinha eu acredito que é uma obra judaica. O judaísmo criou isso. Porque o judaísmo, no meu entender, eles comandam o mundo. É uma nação poderosa, é pequena, mas é poderosa. 9 milhões de habitantes. Né? Sobreviveu tudo isso porque alguém quis acabar, a Alemanha queria exterminar tudo que é judeus,
Mas eles sobreviveram, eles são inteligentes, eles sabem como fazer a vida. Então eles criaram. E em segundo plano veio o Império Romano, que aperfeiçoou toda essa cultura que nós assumimos como verdade. Pregada todo dia. Roma, na verdade, dominou o mundo por 1500 anos, né? E isso aí o que Roma fez, ao meu entender, como tem alguns fragmentos da história, que eu já tenho visto, alguns fragmentos, porque são coisas muito profundas, né? Eu não posso afirmar que seja exatamente isso, mas diante do que eu vejo com os meus olhos, que eu posso julgar, então eu fico com poucas alternativas, porque são coisas muito mais parecidas com a realidade do que acreditar em alguns pontos que a Igreja Católica modificou na Bíblia para defender os seus interesses. Eu acredito que é um grande mito, e eu vou chamar de história, uma história muito bem contada. Para mim, a Bíblia ela está muito misturada. Se tiver, ou que eu acredito que pode ter revelação dos céus, mas a mistura, nós não sabemos qual é a revelação mágica. De forma, irmão Hélio, que eu vejo que a Bíblia é um programa tão bem formado que ninguém entende ela. E é o livro mais lido no mundo, né? Mais lido. Lido e vendido, acredita hoje. Dá muito dinheiro. Embora hoje muitos estão doando, né? Estão doando já. Mas ela é doada, mas ela dá muito dinheiro para quem faz Bíblia. Você vê que quem estuda profundamente, né? Algumas editoras, são de pessoas não cristãs. Porque é dinheiro. E hoje tem Bíblia para todo gosto, né? De todo Bíblia jeito. da mulher, Bíblia da vovó, atualizada, corrigida, linguagem de hoje, revisada. Então, essa é a minha posição. Eu posso errar, é evidente. Eu considero o seguinte, eu digo assim, meu pai Iá, na minha oração hoje, eu oro assim, meu papai Iá, eu preciso andar correto. Eu preciso dar revelação. Mas como eu não vejo ninguém humano aqui que seja capaz de trazer uma revelação, porque o que nós temos visto são coisas, às vezes algumas revelações meio absurdas. Mas se nós pegarmos, por exemplo, 10 livretos, que são os livrinhos, de alguém que foi no inferno, que deve ter mais que 10 por aí rodando no sistema, né? Se você pegar, eu já li uns 4 ou 5, são histórias perfeitas, que dá pra gente acreditar, mas é assim mesmo, é desse jeito. Mas cada um é diferente. Então, a ideia é que a mente humana, ela cria as histórias. E, de fato, hoje nós entendemos, o Criador fez nós, o homem, uma máquina perfeita. Nós podemos criar o que a gente quiser criar. Na nossa mente. Então, começa na mente tudo, né? Você me fez lembrar de, não cortando sua fala, lá em Eclesiastes capítulo 7, eu acho que o versículo diz que Deus fez o homem reto, né? Mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Aí vem aquela questão a tese de Arminio, entende, né? Que você tem a escolha, né? Você escolhe, aí entra aquela, não vamos entrar nesse mérito aqui porque o entrevistado é você. Aí tem a de João Calvino também, que já é predestinado. Lembra ainda, só aluno. Não, aluno que está me dando aula, né? Então, eu quero saber, agora você falou mas a pergunta é a seguinte, você então não crê, no caso, nesses seres angelicais, do bem, né, que eu citei, e também citei do mal, né? Do mal seria a mesma coisa, você também não crê e tudo? Porque só um pouquinho antes de você responder, uma passagem que chama muita atenção, que houve um destaque no tempo de Cristo, foi aquele possesso de Gadara, né? Que Jesus perguntou para ele qual o seu nome, ele falou legião, né? Porque havia entrado nele muitos demônios, né? Uma legião romana, ela compreende de 3.000 a 6.000 soldados, né? Baseado nos estudos, a legião seria isso. Então, em outras palavras, aquele ser humano normal, ele tinha no mínimo 3.000 demônios no corpo dele. Ele tinha força para quebrar ali as cadeias e tudo, nada segurava, né? E ele vivia em sepulcros, né? Olha onde ele habitava em sepulcros. E uma coisa interessante é que Jesus foi ali para evangelizar para um só, né? Não tinha ninguém, só tinha ele. Com certeza as pessoas não se aproximavam dele, né? Aqui na novela da Record, eu assisti, como você sabe, eu assisto muitas novelas da Record, até para fonte de pesquisa, são pessoas que estão por trás, pesquisam muito, e ali colocaram um homem perfeito, ficou muito boa a cena, muito boa, né? E nos evangelhos já diz que a história diz, né, que ele era uma pessoa de poderes aquisitivos elevados, tinha recursos, tinha dinheiro, e ele sentou, né, e ficou ali ouvindo a Cristo, né? Ele foi liberto, né?
Como é que seria isso então no caso? Se não existe o demônio, alguém criou aquilo ali, criou a pessoa de Jesus para realizar aquilo. É todo uma história bem elaborada para que entrasse na mente das pessoas. Hoje se expulsa demônio, não é demônio, é teatro. Como é que é isso? O que você fala? O que você vê tudo isso? Como eu entendi, ou estou entendendo, que as mentes humanas são a perfeita máquina capaz de criar, foram criadas essas histórias. Eu acredito que são histórias. E eu Mas esperando... peraí, tem duas histórias. Tem a história com H que é real e a história com E que é fábula, que não existiu. Mesmo que tenha havido um pouco de realidade, mas não sabemos o tamanho da realidade. Há muito acréscimo, né, em tudo. Você sabe que se eu contar uma história bem perfeita aqui, para alguém conta para o outro, já vai modificar. Aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Não é? A hora que chegar lá tá um... E imagina só, 2000 anos depois dessa história contada de muitas vezes. Ela só se tornou uma verdade pelo fato de ser repetida milhares de vezes. Então todo mundo acredita que é verdade. Mas, se for atestar pelo lado científico, não dá para comprovar, não tem jeito. No meu entender, nós precisamos estudar mais que isso e até esperar um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho, tem uma promessa aí, que a gente não pode saber se vai ser cumprida ou não, de que até 2033 será aberto. Ah tá, então o pesquisador, escritor Jeová Mendes, que eu mesmo gosto muito de ouvir, aprendo muito com ele, estive conversando com a filha dele um tempo desse, inclusive está no grupo que eu tenho no WhatsApp, onde está na Bíblia, né? Legal. Ela se manifestou lá, está estranha. Ele não, porque não tem tempo. Pesquisa, muito inteligente, pessoa muito humilde, gosto muito do Jeová Mendes, meu Deus, como eu queria um homem daquele como meu professor. Você sabe que eu sugo mesmo o conhecimento. Então, em outras palavras, você não crê como a Bíblia diz e como as pessoas pregam hoje da existência desses seres angelicais, tanto anjos quanto demônios. Não crê, é isso? Não é que eu não creia, é que eu mudei de opinião, no sentido de que eu estou mais preocupado em viver a realidade do que ficar acreditando na crença que eu acreditei até hoje, que não me trouxe tamanho resultado, né? Eu orei, eu busquei, eu lutei. Alguém, outro dia participando num grupo aí, disse que eu fui mal sucedido e agora estou revoltada, né? Mas eu não estou revoltado e nem preocupado com o passado. O passado morreu. Eu estou com mais de 60 anos, um pouquinho hoje, e estou apostando nos meus dias que vêm, porque os que passaram, eu não volta mais, isso não volta. Então não vou ficar reclamando dos meus pastores que já tive. Eu sinto pena de fato, porque eu vejo que permanecem enganados e ainda enganando. É aquela palavra lá, ó, enganando e sendo enganado, como fala da pessoa do ímpio, ou do enganador, né? Nesse caso, nós fomos o enganador, eu fui. Eu acreditei no engano e lutava para que enganasse pessoas. Só que hoje, a minha concepção, eu determinei no meu coração a não discutir. Não preciso discutir. Eu entendo que ninguém pode mudar ninguém. O que a religião faz é hipnotizar pessoas, que a hipnose é uma coisa legal, ao meu ver hoje, e útil para qualquer pessoa praticar, né? Mas a gente não sabendo disso, a gente engana as pessoas, praticando a hipnose, como é o caso de muitas igrejas que estão fazendo milagres, que na verdade não são milagres, são hipnose. É aquelas que estão curando os drogados. Eu não estou condenando que está usando não, estou dizendo que enganando, está usando uma coisa legal, científica, em nome de Deus, né? Na verdade, o Deus, que a gente falou anteriormente, que no meu caso, eu não oro mais a Deus, eu oro a Iá. Por quê? Porque entendi que Deus está muito poluído, é muito nome, é muitos deuses, tem milhares. Na verdade, existem 5.000 deuses catalogados, né? Catalogados, né? Imagina, então, imagina só, qualquer cristão, pessoa normal, pensa, se Deus é único, se fosse real que o nome dele é Deus, ele não ia aceitar isso, ser comparado ou com o nome de tantas coisas que inventaram. E isso é o sistema religioso que criou. Porque, olhando para a raiz da palavra do Eterno, que é um tetragrama na língua hebraica, que nem os judeus falam, eles não querem falar, eles sabem, mas não ensinam, judeus não ensinam, né? Mesmo que eles sabem, que eu sei que sabem. Então eles proibiram falar o nome do Criador. Por quê? Porque o programa que
começou ali, para esconder, porque o nome do Criador é poderoso, capaz de dar sabedoria, né? Então, baseado nisso, eu passei a perceber que o engano é muito grande. Porque não foi mudado o nome dele, do Criador. Foi mudado o nome de Jesus, que mesmo que pode, eu penso, estou apostando nisso, que no futuro vai ser revelado. Eu posso até estar enganado, porque não tem como prever, né? Mas Jesus não pode ser Jesus, porque ele é um homem judeu. Deus não pode ser Deus, porque é comparado a todos os deuses que há no mundo, esses 5.000 e tantos que você falou. E os profetas da Bíblia, nenhum dos profetas, nenhum dos homens que estão na Bíblia, tem aqueles nomes que estão na Bíblia, foi modificado. A bel prazer dos homens, né? Significando dizer que o engano é muito grande. E, como a própria Bíblia diz no princípio, que o Eterno mandou que o nome dele estivesse nos nomes dos seus filhos, né? Quem ler a Bíblia no Antigo Testamento vai entender, né? Então, o nome dos profetas, todos, está inserido o tetragrama no nome deles. Todos eles. É uma coisa incrível. Mas essa mudança que você fala, assim, porque hoje são nomes traduzidos para o português, seria isso? Não, não são traduzidos para o português. São nomes criados para satisfazer o sistema religioso. Porque, na verdade, você vê que, cientificamente, um nome próprio não pode ser mudado, o nome de uma pessoa. Você consegue dizer o nome de um profeta que nós falamos e a pronúncia correta do nome dele? Você consegue lembrar de um ou dois, não sei? Eu andei tentando, no princípio, aprender hebraico, eu queria realmente me aprofundar um pouco, mas quando eu descobri que tudo isso é uma obra judaica, então eu também parei. Mas, por exemplo, eu vou dizer aqui o que eu consegui lembrar agora. João Batista, que não é um profeta, João, o evangelista, que não é considerado como que fosse um profeta do Antigo, mas vamos imaginar que é um profeta que está lá, escreveu um livro do Evangelho, né? Que chamaram de João, que até me fugiu realmente o nome oficial judaico. Todos eles têm o nome mudado, né? Mas, por exemplo, vou voltar um pouquinho, o nome de Josué, que é o mesmo nome transliterado que é para Jesus, né? Mas, na verdade, não é Josué o nome dele. Que o nome é Yahushua, tanto de Josué como de Jesus. Deveria ser Yahushua e não Jesus. Ou seja, hoje, ao invés de nós pronunciarmos Josué e Jesus, era para pronunciarmos Yahushua, que o nome é o mesmo. E o nome do Eterno, o tetragrama está nesse nome, que ele ordenou que o nome da cidade dele, que chama de Jerusalém, que também não é Jerusalém, e começa com Y, Jerusalém, na pronúncia, Jerusalém ou Alai, que seria o nome, né? Então tudo isso foi mudado para quê? Para satisfazer alguém que quer mudar as coisas, para não chamarmos o nome do Eterno, porque o nome do Eterno é poderoso. E eu penso, se for verdade, logo logo todo mundo vai ver que eu estou abençoado, porque eu estou mudando literalmente na intenção de melhorar. Então, se for sendo verdade tudo isso, eu estou ficando livre. Agora estou me sentindo liberto, quase liberto, porque lembra que Jesus ensinou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu olhando assim, para mim como crente, para a minha vida, eu nunca fui liberto, porque as preocupações continuam. Um homem liberto não deve estar preocupado. E as coisas têm que funcionar para um homem liberto. Não funcionou para mim. E eu olhando para milhares de outros irmãos que eu conheço, ou que não conheço, ou que escreveram, que eu li, ou que não... Eu vejo que não muda. Mudou alguns aspectos daqueles mais espertos, como alguns pregadores que ganharam dinheiro, que ganham dinheiro com o Evangelho. Né? Esses mudam. Mudam aspectos como o aspecto financeiro, mas às vezes a vida não muda. Eu quero que haja uma mudança de todos os ângulos. Nós não podemos viver dessa forma, preso num passado ou numa cultura que não demonstram que o homem está sendo livre. Pelo contrário, nós vamos para a religião liberta, é uma escravidão. O homem não está livre. Para os templos, que, como diz aí numa cultura aí que não é a cristã, os templos de pedra, as igrejas, né? Que gastam milhares de reais para fazer uma igreja bonita, para quê? Não está ganhando alma, né? As pessoas não estão conseguindo vir. Sustentando homens que não demonstram um espírito quebrantado, não conseguem realizar aquilo que deveria realizar. Na verdade é essa. Estão sobrevivendo. O Evangelho tem sido uma coisa de sobrevivência para muita gente. Eu não quero isso.
Até como lembro que no princípio você falou da questão da prebenda, eu particularmente, no tempo que eu trabalhei, eu não recebi. Não é que eu não precisasse, é que eu achei que eu poderia me manter. E isso não cabe na cabeça de qualquer pessoa que quer ajudar hoje na igreja, né? Eles querem que receba uma ajuda, nem que seja um meio salário, alguma coisa, uma oferta, né? Eu fui muito tímido nisso também, que algumas vezes que preguei fora, lembro até que fui pregar um dia preguei na igreja do Monte e a irmã trouxe a oferta. Eu fiquei muito constrangido em ela trazer para mim, que aí imediatamente eu disse, não, deixa aqui, eu estou ofertando para a igreja, devolvi, né? Quer dizer, não era orgulho, é que eu achei que não havia necessidade, eu podia me manter. Já aconteceu isso comigo várias vezes, até hoje acontece ainda, mas hoje, pegando um pouco aqui o gancho, eu estava dando estudo na igreja Assembleia de Deus aqui mesmo, na cidade do Recanto das Emas. Eu fui lá umas 3 vezes, eu acho, aí na última vez o pastor falou, vem cá, aí botou o dinheiro no meu bolso, eu fiquei tão constrangido, eu falei, não pastor, pelo amor de Deus, já veio aqui 3 vezes, nunca cobrou nem nada. Aí tinha uma irmã do lado, que eu amo muito, conheço desde o começo da minha fé. Eu falei, mas sabe porque é Deus que está te dando, né? Aí eu não vi quanto que era, mas eu fui tentar ajudar, você sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu tento ajudar. Vamos tentar arrumar uma cesta básica para minha irmã, né? Aí eu dei a cesta, encheu o porta-mala do carro, graças a Deus por isso, né? O irmão ajudou bastante, um parceiro. E aí eu fui dar metade daquele dinheiro, né? Leva para a irmã, a mulher pegou assim, entendeu? Então, assim, é um comércio, né, irmão? É um comércio. Eu não consigo ver também, isso eu concordo com você. Para você pregar, para você ensinar, para cobrar. Eu já ganhei dinheiro, eu já ganhei porque aí entra que você sempre fala, tinha uma programação, né? Quando eu lecionei no seminário eu ganhava até bem no seminário, eu dava um semináriozinho, acho que era R$200, 150, não me lembro mais, coisa rápida, não amanhã. Dei aula no nível bacharel, isso eu ganhava mais ainda. Hoje eu sou professor, pela misericórdia, eu sou professor de teologia, mas eu costumo dizer o seguinte, eu sou mais biblicista do que teólogo, ou seja, eu cito mais a Bíblia do que os homens que tiveram destaques na história, né? Eu até prefiro ficar com a Escritura Sagrada. Então é isso aí, gostei da entrevista, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, se quiser complementar mais alguma coisa. Se permite eu falar Pode ficar à vontade. No meu entender, você não está recebendo por dirigir o rebanho, você está recebendo porque você pagou para estudar. Nesse caso, você está recebendo como um líder, como um profissional qualquer, você está fazendo a tarefa, que é a mesma situação dos pregadores. A gente honra eles como sendo um grande personagem, você não conhece a vida dele, né? Ele está vindo ali como um profissional pregador. Se permite, só um pouquinho, eu fui para uma igreja que eu fiquei aborrecido com a Assembleia de Deus no meu coração, a nossa Assembleia que eu congreguei, porque eu não estava vendo nada acontecer. Eu queria que acontecesse alguma coisa, eu estava avivado, eu queria mais que aquilo. Aí eu digo, não, vou sair, não dá mais não, vou ficar discutindo com ninguém não compensa. Aí fui para a igreja, lá que eu estava vendo na televisão aquele poder, aquele dinamismo, eu digo, eu quero aquilo ali, eu vou me queimar ali dentro ali. E quando eu cheguei lá foi outra situação diferente. Primeiro, eu fui barrado de cara. Quer dizer, não barrado como crente, mas a minha empolgação caiu na porta, né? Porque eu queria ajudar como obreiro. Mas o pastor foi muito sabido e logo me investigou imediatamente. E aí viu a minha situação como divorciado. E aí eu entendi que ele gelou imediatamente com relação àquele entusiasmo que me recebeu e disse assim, mas ele disse assim, eu acredito que Deus é poderoso e vai fazer você voltar. Mas eu já tinha divorciado, a mulher tinha arrumado até outro homem por aí afora. Aí, como é que eu disse assim, eu ia voltar? Impossível, né? Para mim, naquele dia eu disse, impossível. Então fiquei uns 4 meses, entendi, e lá foi onde eu presenciei cultos hipnóticos perfeitos. E só que eu não entendi naquele dia, mas hoje eu entendo. Culto de colar os dedos, colar as mãos, não sei se você já viu isso por aí, né? Eles fazem a reunião, dizem assim, alguém vai ficar com os dedos colados aqui, é o poder que está acontecendo, é a manifestação. Isso é hipnose na prática, hoje eu sei que é, né? Ou teve até um cidadão, irmão, que fez um culto totalmente diferente. Eu quase me escandalizo, mesmo velho de crente, em vídeo tudo aquilo. Mas eu me mantive, mas eu entendi perfeito que o negócio está errado.
uma pessoa, segundo a hipnose que ele aplicou, ficou possessa. E ele segurou a pessoa possessa durante todo o culto, fazendo entrevista e fazendo com que todo mundo fizesse uma oferta ali para se livrar daquele demônio que estava naquela pessoa. Aquele dia foi muito importante para mim, apesar que foi muito constrangedor, mas me abriu os olhos para a farsa evangélica que existe. Aí daquela igreja, se permite, não sei como é que está o seu tempo aí. Não, pode ficar à vontade. Eu corri e fui noutra igreja, porque aquele ali foi praticamente barrado e, além do mais, a única coisa que eu tinha naquele tempo era um carro. E eu fui servir o pastor daquela igreja na maior boa vontade, só que eu estava errado. Meu carro estava irregular e cheio de multa. Eu caí na estrutural num negócio que não tinha saída. Quando eu vi, estava dentro. Eles não me explicaram nada, que não podia entrar ali na minha condição. E eu perdi o carro, porque estava com muita dívida e o carro já tinha gastado demais. Eu fui fazer a avaliação e digo, melhor deixar para lá. Então, foi um carro que valia 9 mil, mas ficou para mim por 20 mil, na verdade. Suei que só cachorro para pagar aquele carro e ele ficou de graça lá no Detran. Eu nem fui buscar, porque não compensava para mim. Entendi. E aí eu voltei. E aquele pastor ficou assustado, me prometeu que tinha um carro lá e ia trazer para me dar, para ele ficar servindo eles. Mas foi só na hora, né? Também, claro que eu não queria o carro dele. É claro, eu não vou querer aproveitar uma situação dessa. O culpado é eu. E saí. E fui para outra igreja. Cheguei lá, fui muito bem recebido. Logo arrumei uma camisa bonita lá de obreiro lá. Mas imediatamente também foi outra decepção. Por causa de uma limpeza de igreja, eu fiquei muito aborrecido, que disse que o obreiro tinha que limpar a igreja, né? Mas eu não fui naquele dia limpar a igreja porque eu estava trabalhando. Mesmo assim, o pastor disse que não era para eu vestir a camisa. Eu fiquei meio aborrecido com isso e imaginei. Esses homens ficam pensando que são donos, na verdade, né? E aí então foi aclareado para mim que pastores, eles não são pastores chamados para realizar uma obra, eles são profissionais que recebem o salário. Aproveitando isso aí que eu comecei a falar, e você a questão do salário que eu falei, que você defendeu que eu poderia cobrar e tudo. Nas épocas que eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro, que eu ganhei dinheiro, foram indicações e tudo, né? Tem alguns vídeos mesmo, inclusive, que eu postei no meu canal no YouTube. Aquele assunto que você falou, de lecionar para ganhar e tudo, eu me lembro que, inclusive, a faculdade que eu estudei, devo muito para o pastor, não vou falar o nome dele por uma questão de ética. Eu tinha como um pai na época, inclusive. Ele me chamou na sala dele e falou, olha, eu vou te promover para o mercado. Você vai dar estudo para família, para casais e tudo, e você vai cobrar. O valor vai ser entre 300 e 500 reais. A hora que ele falou aquilo, rapaz, me deu uma dor no meu coração, que ele me conhece, né? E Deus muito mais. E se eu tivesse pego isso como uma profissão, hoje talvez eu estaria até melhor financeiramente. Mas eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, olha, eu amo muito o Senhor, eu gosto do Senhor, tenho o Senhor como um pai. Mas para me ensinar e cobrar, eu não dou conta, eu não consigo. Eu não tenho essa índole comigo. Aquilo eu desmanchei ele, né? Desmanchei o pensamento dele, a estrutura dele querer. Então, aí se eu tivesse ido naquele tempo, nossa, eu não consigo me lembrar o ano mais, mas eu vou colocar aí que tenha sido no ano de 2012, talvez. Né? Quer dizer, quase 9 anos atrás, né? 2012. Sim, 9 anos. 9 anos atrás. Então, se eu tivesse aceitado, tem pessoas que aceitariam na hora, nossa, o que vai provar? Vamos fazer cartazes e tudo. E a igreja que indicar vai receber. Que tenha 10, que tenha 20, que tenha 1000. Mas eu não quis e também não concordo. O que eu concordo? Eu concordo assim, eu dei um estudo para casais em Santa Maria um tempo sobre economia, como você economizar em casa, como tratar a esposa.